Já apareceu ali? Este ano, nós teremos uma cantata de Natal. Já marque aí na sua agenda, não marca nada nesse dia. Dia 18 de dezembro, nós estaremos aqui. Nós, Ministério Infantil, adolescentes, jovens, algumas mães, tem uma equipe, né, que está preparando com todo carinho para esse dia. E eu quero, essa cantata em especial, ela tem um fundo evangelístico, ela tem uma mensagem evangelística. Então, eu quero desafiar a mim e a vocês a trazermos famílias, amigos, para estarem aqui nesse dia, para ouvir a verdadeira mensagem do Natal, né, e que a luz possa brilhar, a verdadeira luz do Natal possa brilhar na vida das pessoas. Amém? Então, faça convite, chame pessoas. Queremos que será uma bênção. No final teremos um momento de comunhão, que a gente gosta, né? Aqui a gente é bem da comunhão. Teremos bastante momentos de comunhão ali fora, tá bom? Quero pedir para os adolescentes e jovens, por favor, ficar após o culto. Eu preciso falar com vocês. Boa noite para todos. Nós tivemos um final de semana muito abençoado aqui na igreja. Nós realizamos, os irmãos estão vendo o cartaz aqui, nosso curso do Instituto Haggai. Esse aqui é um videozinho, para os irmãos verem um pouco como foi. Esse é bem53 mesmo, bem rápido. Depois eu vou passar algumas fotos. Nós tivemos aqui 53 pessoas, 54 para ser exato, 54 pessoas esse final de semana. E a nossa alegria maior é porque desses 54, 51 pessoas eram aqui da nossa igreja, membros da nossa igreja, que separaram esse final de semana. Quem participou sabe que não foi fácil, né? Começamos sexta-noite, ontem o dia inteiro, hoje até 13h, sentado aí participando desse curso. Mas eu tenho muita expectativa de que vai ser uma bênção para a vida de cada irmão e irmã que participou e também para a vida da nossa igreja, que a nossa igreja vai ser muito abençoada. Foram 5 pastores, pastor de Goiânia, pastor de Anápolis, esse aqui direto de Brasília, né? Vocês não sabiam disso, né? Senão vocês teriam vindo, que o Alexandre estaria aqui. Mas não, é o sósia, né? Esse aqui é irmão de Goiânia. E tem um de Jataí, que eu não consegui a foto dele aqui. E para não fugir à regra, né, bastante comida, né, engordamos aí mais 1 quilinho para esse final de semana, mas isso é bom. E aqui a nossa foto final, né, de todo mundo que talvez falte alguém aqui que participou. Então esteja orando, e você que participou também esteja orando para entender o que Deus tem para a sua vida aqui na igreja, né? E eu agradeço ao conselho, por quando nós propomos fazer o curso, o conselho aceitou, comprou a ideia, aos irmãos que aceitaram o convite, vieram, participaram, que Deus esteja abençoando cada vida de cada um dos irmãos. Se Deus quiser, com a graça de Deus, teremos mais cursos como este. Meus irmãos, essa semana agora, nós temos nosso culto de ação de graças. Todo ano nós temos esse culto. Estamos no final do ano, não sei se você já percebeu, né? Está acabando o mês de novembro, daqui a pouco a gente vai ver, já passou o Natal, né? Nem já é Natal, já passou o Natal. Mas a gente gosta de separar um dia para agradecer a Deus. Então esse é um culto de gratidão. Nós estaremos adorando o Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, dar um testemunho, agradecer publicamente a Deus por algo que Deus fez na sua vida, é só me procurar, para que a gente possa organizar a liturgia do culto. Mas é um culto para agradecer a Deus por esse ano, por todas as bênçãos que Ele derramou sobre as nossas vidas nesse ano de 2022. E para não fugir à regra, né, depois que
que terminar aqui o culto de ação de graça, a gente vai ter uma ceia de ação de graças, né? Então, você pode vir, trazer seu pratinho de salgado, quitanda, aquilo que você gosta de comer, aquilo que você faz bem, traga, para a gente ter um momento de comunhão também após o culto. Por isso, por causa do nosso culto na quinta-feira, não é quarta, é quinta-feira, nós não teremos a nossa reunião de oração na quarta. Nós teremos um tempo de oração também aqui durante esse culto. Então, essa semana a nossa programação começa na quinta-feira aqui na igreja. Sábado nós temos aquela palestra para casais, que eu já tinha avisado para você pôr na sua agenda. Não esqueça, 19h30 aqui na igreja, casais casados, tá bom? Os jovens vão ter a programação deles. Lá na igreja Filadélfia, tá bom? Os jovens aqui da igreja, OPJ, os jovens vão estar participando com os jovens da igreja presbiteriana Filadélfia, lá do pastor Márcio. Então, os jovens casais, né, os jovens casados podem vir, tá? Eu estarei aqui. Meus irmãos, a Junta Diaconal está com uma campanha para arrecadação de alimentos para a cesta básica. Então, se você quiser compartilhar, ajudar, final de ano, fazer aí a cesta de Natal de alguém mais farta, traga alimentos não perecíveis, tem um carrinho ali fora de supermercado, você pode colocar, aquele carrinho é bom ali que você já coloca o alimento pago, né? Você não vai precisar pagar depois, já pagou antes. Você pode trazer arroz, óleo, coisas não perecíveis, para que a Junta Diaconal esteja fazendo esse trabalho de distribuição de cestas básicas. E aproveitando, lembrando os irmãos que esse ano nós teremos o nosso culto de passagem de ano. Alguns irmãos estão perguntando, eu já avisei recentemente aqui no culto, mas para lembrar os irmãos, no dia 31 de dezembro, para o dia 1º de janeiro, nós temos nosso culto aqui para iniciarmos o ano na presença de Deus. Acho que são esses os avisos. Meus irmãos, nós vamos continuar nosso estudo lá na carta de Tiago. Se você puder abrir sua Bíblia, seu aplicativo, nessa noite. Tiago, e hoje nós vamos estar refletindo sobre uma parte do capítulo 3 de Tiago. Capítulo 3 de Tiago fala sobre a língua. Então, o tema dessa mensagem dessa noite é cuidado com a língua. Antes, eu queria ler o texto de 1 Pedro 3,10, que diz assim: pois, se alguém quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Se você já leu a Bíblia, tem o costume de ler a Bíblia, você deve estar lembrando que na Bíblia, na palavra de Deus, há inúmeros versículos que falam a respeito da língua. E só na carta de Tiago que nós estamos estudando, essa já vai ser a terceira vez que Tiago trata a respeito da língua, mostrando a importância do cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras, com aquilo que falamos. Nós podemos dizer também daquilo que nós escrevemos, porque hoje nós nos expressamos talvez muito mais através de textos nos aplicativos do celular do que talvez falando. Mas tanto falar como escrever é uma maneira de exteriorizar aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso a importância da língua. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes vamos ler o texto de Tiago, então. Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Chamei a atenção do estagiário, ele fez melhorzinho essa semana. Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo,
Se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim, também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, é perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai, e às vezes, amaldiçoa aquele quem Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso, de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Antigamente, quando a pessoa ia no médico, eu não sei se ainda hoje tem esse costume, mas com tantos exames que existem, né, sofisticados, talvez isso não se faça tanto, mas antigamente, o médico, para diagnosticar um paciente, ele pedia para ver a língua. Dependendo da cor, o jeito da língua, um médico experiente já sabia qual era a enfermidade daquela pessoa. Através da nossa língua, nós também podemos saber como está a nossa saúde. A saúde emocional, a nossa saúde espiritual. Através da nossa língua, nós podemos saber como está o nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus disse, né, que da boca, a boca fala o que está cheio o coração. Por isso a importância desse tema na palavra de Deus. A língua é aquilo que mostra quem de fato somos. Tiago usa esse texto para mostrar isso, para trazer esse alerta. Eu queria que você pensasse um pouco também sobre a importância da palavra de Deus, da Bíblia, da importância de um texto desse que nós lemos, de certa forma de quem o escreveu. Aqui nós estamos falando de Tiago, irmão de Jesus. No sentido de que é um texto sagrado, é sabedoria que vem do céu. Então, lembrando o texto que nós lemos no início, você quer viver dias felizes? Quem não deseja, né? Então, refreie a sua língua, controle a sua língua. Tiago, nesse texto, ele usa 4 imagens para falar a respeito da língua. A primeira que ele usa é o freio. Aqui ele diz, por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzir para onde quisermos. Isso é bem conhecido para nós aqui, né? O famoso cabreço. Você coloca isso no cavalo, você sobe nele, e aí você o controla. Você leva ele para onde você quiser. Você dirige para lá, você dirige para cá. E assim também nós deveremos fazer com a nossa língua. A nossa língua também precisa ter controle. Precisamos controlar a nossa língua. Apesar que Tiago vai começar a ficar um pouco pessimista, ele fala da dificuldade disso. Mas aqui ele não está falando que isso é impossível. Ele está falando que é possível. Assim como colocamos freio na boca de um cavalo, também devemos fazer isso com a nossa língua. Ou seja, nós precisamos e temos condição de controlar a nossa língua. Você viu que a pessoa fala assim, escapuliu. Eu sou assim, eu falo o que penso. Mas não deve ser assim. Biblicamente, não. Segundo o exemplo que Tiago traz, é o exemplo do leme. Observe também que o pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. É curioso, porque quando Tiago escreveu essa carta, quais eram o
tamanho dos navios da época? O que você pensa quando você lê esse texto? Você pensa num leme? Você pensa num navio? Eram embarcações pequenas, não havia grandes embarcações. Mas é mais interessante, então, aplicar o que Tiago está dizendo para as grandes embarcações de hoje. Esse navio aqui é o navio Rainha Elizabeth. Esse navio ele pesa 83 mil toneladas. Não é 83 toneladas. 83 mil toneladas. É um monstro, né? Um navio desse transporta 3 mil, 4 mil passageiros. Olha o tamanho do leme. O leme desse navio, Rainha Elizabeth, pesa 140 toneladas. Proporcionalmente, 0,2% do peso total do navio. Olha que sabedoria bíblica, né? Tiago está falando de uns barquinhos pequenos, mas o princípio segue até hoje. Um pequeno leme conduz um navio desse tamanho. Da mesma forma, Tiago usa essa ideia para que nós não estejamos subestimando o tamanho da nossa língua. É um dos menores órgãos do nosso corpo, mas ele é capaz de conduzir a nossa vida. Por aquilo que você fala ou deixa de falar, a sua vida vai seguindo um rumo. Por isso a importância do cuidado que nós temos que ter com o que falamos. Ele diz que a língua é algo muito, muito sério. Tanto é que aí ele vai para a terceira ilustração, o fogo. Ele diz, veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo à vida inteira, pois o próprio inferno acende. Incêndios florestais, assim, incêndio em mato, não é algo distante de nós. Na nossa região aqui, mês de julho, mês de agosto, a gente sofre com as queimadas. Sabemos que muitas delas começam por um detalhezinho pequeno. E aqui, Tiago está dizendo isso. Uma pequena fagulha é capaz de colocar fogo no mundo inteiro, numa grande quantidade de pessoas. Essa foto aqui foi a foto do grande incêndio que aconteceu em Chicago, 1913, por aí. E tem essa vaquinha aí, bonitinha aí, porque diz que ela é a culpada. Esse incêndio destruiu boa parte de Chicago, matou muitas pessoas, trouxe um grande prejuízo para a cidade. Diz a lenda que começa com ela, que ela derruba uma lamparina no celeiro. E aí daquela lamparina o fogo se alastrou e foi uma destruição, um dos maiores incêndios que os Estados Unidos teve. Assim é com a nossa vida. Às vezes uma pequena palavra, uma palavra pequena que a gente diz é capaz de destruir. E voltando aqui no slide anterior, veja que coisa. Ele diz que o próprio inferno a acende. Isso aqui é um alerta para nós. A boca fala, o coração está cheio. Isso é uma regra, é algo que você pode comprovar, né? Você está lendo um livro, e que aquele livro está te empolgando, você está gostando daquele livro, e você encontra uma pessoa, fala daquele livro. Ou você começou a praticar um esporte, está empolgado com aquele esporte, o coração está cheio daquele esporte. Você encontra uma pessoa, você fala daquilo. Né? Esse tempo que nós estamos passando ainda de política, você encontra uma pessoa, vai falar de política, porque o seu coração está cheio daquilo. Por isso temos que ter muito cuidado com o que nós estamos enchendo o nosso coração. O que nós estamos enchendo o nosso coração. Deus nos fez para sermos felizes. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Ele colocou Adão e Eva no jardim para que eles fossem felizes. Mas veio o pecado. E quem que incendiou ali a relação daquele casal? Satanás. Com quê? Com palavras.
mentirosas, enganosas, que levou Eva a pecar, que levou Adão a pecar junto com ela, e aí daí nós temos todo o caos que o mundo tem presenciado por esse tempo todo, e que só vai acabar, meu irmão, quando Jesus voltar. Mas ele está ao redor, Satanás está ao redor, nos instigando, enchendo o nosso coração de ódio, como vimos no texto anterior, em Tiago, que devemos nos despojar de todo acúmulo de maldade. Pelo contrário, deveríamos encher nosso coração de coisas boas, de bondade, de amor, de solidariedade, de perdão, de misericórdia, de graça, de elogios para aquelas pessoas que nos cercam, que nos servem, que nos amam, que nós amamos, e que muitas vezes são as pessoas que mais sofrem com as nossas palavras. Tem coisa que a gente não fala para o nosso chefe, que a gente não fala para o colega de trabalho, mas a gente fala com muita facilidade para a esposa, para um filho. Porque o coração fica cheio e uma hora tem que colocar aquilo para fora. Cuidado com essas fagulhas. A última ilustração que Tiago usa é dos animais domésticos. Por que animais domésticos? Porque são domesticados. Tiago fala, nessa época que ele escreve, início do 1º século, que todo tipo de animal pode ser domesticado. Ave, réptil, peixe. O homem consegue fazer isso. Você duvida? Você já viu uma galinha tocando piano? Hoje eu trouxe a galinha tocando piano aqui. Tá vendo? Ficou com vergonha? Você não toca nada, né? Que nem eu, e a galinha toca. O homem é capaz de domesticar. Eu fico pensando no trabalho que deu. Qual técnica ele usou? Acho que ele foi colocando milho nas teclas, a galinha foi picando, criou, né? Você vê animais sendo domesticados, fazendo coisas incríveis aí. E nós não conseguimos dominar a nossa língua. E aí Tiago nos traz um alerta. Diz que a língua é incontrolável, ela é perversa, ela é cheia de veneno mortífero. Que imagem que você está tendo na sua cabeça? Serpente, quem falou cobra, né? Eu vou falar nada, né? O animal peçonhento. A língua. E por que a língua é... Por que Tiago está sendo tão pessimista? Por causa do pecado, meus irmãos. Por causa do pecado que está no nosso coração. Nós somos pessoas que foram atingidas pelo pecado. Muitas palavras que você disse, você se arrependeu. Você não queria ter falado. Você ficou chateado, arrependido. Talvez algumas você pôde consertar, pedir perdão. Às vezes não conseguimos fazer isso. Porque o pecado ele nos leva a fazer coisas erradas. E a língua, como eu disse, ela talvez seja o órgão mais sensível, que mais demonstra a nossa pecaminosidade do nosso coração. Por isso temos que trabalhar o nosso coração. Olha que diz o final desse texto. Às vezes a língua louva nosso Senhor e Pai. Fizemos isso aqui, agora mesmo. Louvamos ao Senhor, né? Ficamos felizes, cantamos ao Senhor. Louvamos ao nosso Pai. Mas talvez saímos daqui, fazemos o quê? Amaldiçoamos
Amaldiçoamos quem? O bandido, o malandro, aquela pessoa que te fez mal. Ele fala, mas eu tenho direito. Não, você está amaldiçoando aqueles que Deus criou a sua imagem. Ó, criatura de Deus. E que são alvos do amor de Deus. E que Deus deseja que todos sejam salvos, que nenhum se perca. E quem Ele quer usar para isso? Nós. Através das nossas palavras, da nossa boca. Então nós devemos fugir disso, de ficar amaldiçoando as pessoas. E pular a galinha aqui, que vocês já viram. E aí Tiago continua agora, depois dessas quatro figuras, ele fala da bênção e maldição. Assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Lembrem que Tiago está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para a igreja do Senhor Jesus. E ele está falando o que deve sair da boca de um cristão. O que deve sair da boca de alguém que conhece a Cristo. O que deve sair da boca de alguém que tem o Espírito Santo. Bênção ou maldição? Não existe nada errado, meus irmãos, nós desejarmos juízo. No sentido de contemplar o erro, entristecer-se com o erro, irar-se com aquele erro de forma justa e desejar a justiça dos homens ou a justiça de Deus sobre aquele que cometeu o erro. Agora, o que seria o contrário? O que seria o errado? É amaldiçoar, é xingar, usar palavras de baixo calão, ou mentir, dizer o que não é verdade, porque eu não gosto daquela pessoa. Eu não desejo que ela chegue onde ela está, que ela prospere. E aí então eu vou usar esse órgão terrível ou maravilhoso. O que eu devo fazer? Eu devo clamar por justiça. Clamar por justiça. O fato de eu clamar por justiça não quer dizer que Deus vai responder como eu desejo. Abacuque orou por justiça. E ele diz, até quando, Senhor? Nós vamos ser oprimidos, até quando tudo isso vai estar acontecendo com o seu povo? E Deus fala assim, eu vou resolver esse problema, Abacuque. Vou mandar os assírios. E eles vão destruir tudo. Como? Como assim, Deus? Não é isso que eu quero. Mas acontece. Deus manda uma nação ímpia subjugar o povo de Deus por justiça. O povo de Deus tinha se afastado de Deus. Mas Abacuque, no final do seu livro, depois você lê em casa, diz, eu ainda louvarei ao meu Senhor. Ele não deixa de louvar o Senhor. Cuidado com a maldição que sai da sua boca. Um dos livros mais vendidos no mundo evangélico, talvez você já leu. Se você não leu, não leia. Não precisa ler, não. Há poder em suas palavras. É um livro que diz que existe um poder imanente nas palavras. Que eu, com a minha palavra, eu posso amaldiçoar uma pessoa no sentido de fazer ela ter sucesso ou ter fracasso. Biblicamente, isso não é correto. Não é algo que tem respaldo bíblico. Esse poder. Agora, o texto está falando, bênção e maldição saem da mesma boca. O que significa isso? Significa que as suas palavras, elas podem abençoar uma pessoa. É o costume dos pais abençoar os filhos. Costume meio perdido muitas vezes, né? Você chegar num lugar, pedir bênção para o pai, para a mãe. O pai tem autoridade. A mãe tem autoridade para abençoar o filho. São palavras de fé, expressão de fé. Mas também existe a bênção no sentido de dizer as palavras certas.
do elogio, do incentivo, ou até mesmo da correção. Correção pode ser uma bênção. O elogio falso pode ser uma maldição. A pessoa não vai sair do erro, porque o amigo que podia dizer, você está errado, não diz. E diz palavras falsas, e aquilo é uma maldição. Palavras duras, palavras ríspidas, palavras que ferem, são palavras que amaldiçoam. Nós, como cristãos, devemos dizer palavras que abençoam, palavras, segundo a palavra de Deus, que transmitem graça aos que ouvem. Não que você não deva repreender alguém que está no seu erro e na sua falta. Pelo contrário, é nosso papel. Se você fizer isso, se aquela pessoa se arrepender, maravilha, é uma bênção para a vida daquela pessoa. Mas nós devemos, em tudo, usar esse instrumento para abençoar. Abençoar. E não amaldiçoar. Como você amaldiçoa uma pessoa? Você amaldiçoa uma pessoa com a mentira. Você esparrama uma mentira sobre alguém. E aí aquela vida daquela pessoa é destruída. Não é? É destruída por uma falsa notícia, uma mentira, uma fofoca. Qual o sentido disso? E como nesse tempo que nós vivemos, como você vai consertar isso? Depois que você disse, depois que você falou, depois que você passou para frente aquela mentira. Vou passar mais um vídeo aqui para vocês verem o poder da fofoca, que é um pecado da língua. Uma mulher estava fofocando com uma amiga sobre um homem que ela mal conhecia. Eu sei que nenhum de vocês jamais fez isso. Naquela noite ela teve um sonho. Uma mão enorme apareceu sobre ela, apontando para ela. Ela foi imediatamente tomada por uma imensa sensação de culpa. No dia seguinte ela veio confessar. Calhou de ser com o velho padre da paróquia, Padre O'Rourke. Ela contou tudo para ele. Fofocar é pecado? Ela perguntou ao padre. Era a mão de Deus Todo-Poderoso apontando o dedo para mim? Devo pedir a sua absolvição, padre? Me diga, eu fiz alguma coisa errada? Fez. O padre O'Rourke respondeu. Fez. Sua ignorante que mal sabe ser mulher. Você levantou falso testemunho contra seu vizinho. Você atacou irresponsavelmente a reputação dele. E deveria estar muito envergonhada. Então, a mulher disse que se arrependia e que queria o perdão. Não tão rápido, disse O'Rourke. Quero que vá para casa, leve um travesseiro para o telhado, corte-o com uma faca e volte a falar comigo. Ela foi para casa, pegou um travesseiro na cama, uma faca na gaveta, subiu até o telhado e retalhou o travesseiro. Então ela voltou ao velho padre como ele pedira. Você destruiu o travesseiro com uma faca? Ele perguntou. Sim, padre. E qual foi o resultado? Penas, ela disse. Penas, ele repetiu. Penas por toda parte, padre. Agora, eu quero que volte lá e recolha cada pena que saiu voando com o vento. Mas, ela disse, isso não pode ser feito. Não sei para onde elas foram. O vento espalhou as penas. Assim é, disse Padre O'Rourke, a maledicência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes da gente entrar nisso aqui, assim é a fofoca, assim é fake news, assim é aquilo que você passa para frente irresponsavelmente. Depois não tem jeito voltar atrás, né? É como as penas ao vento. Você falou mal de alguém, alguém falou mal desse, passou para frente, e uma vida
como diz o texto de Tiago, é posto em chamas, por causa da língua. 3 perguntas que deveriam ser feitas antes de falarmos. Charles Spurgeon, pastor batista do século XVIII, ele disse que nós deveríamos, que ele gostaria que nós tivéssemos o poder de, antes de falarmos uma palavra, se nós pudéssemos de forma física, assim, você pegar aquela palavra, olhar para ela e dizer: essa palavra serve para edificação? Essa palavra é verdadeira? Essa palavra vai transmitir graça? E aí, depois disso, nós abríamos nossa boca e a palavra saía. Mas sabemos que isso não é bem assim, mas podemos sim tentar ter cuidado. Quem fez isso aqui foi o reverendo Ronaldo Lidório. Eu achei bem interessante, é o texto de 2 Timóteo, que também fala sobre a língua, 16:18. Eu acho que o estagiário dele errou aqui. Não, é isso mesmo. Primeira pergunta: é construtivo? Somos ensinados a não entrarmos em contendas de palavras, bate-boca, pois apenas causam ruína. Portanto, o que falarei será construtivo na vida de alguém? Faça essa pergunta. Você está falando algo, aquilo vai produzir algo construtivo, vai gerar transformação, vai produzir arrependimento, vai ser algo que vai abençoar a vida da pessoa? Não. É porque eu achei legal, achei interessante, vale a pena. Esquece fake news. Esquece rede social nesse momento. Estou falando aquilo que pessoas próximas de você. Seu convívio, seu dia a dia. Marido, esposa, filhos, amigo, parente, aquele parente que não está na sua presença, ou alguém da igreja, um líder. A gente tem feito visita aos irmãos da igreja, e muitas vezes, sempre, quando o conselho visita uma família, se você quiser receber a visita do conselho, é só falar com a gente. A gente pergunta: tem alguma coisa que você queria falar sobre a igreja? Que a gente precisa consertar, que a gente precisa melhorar? E muitas vezes os irmãos falam, e muitas vezes foi bênção, que é coisa que a gente não percebia, não estava atento àquilo. Então é construtivo. Na minha vida pessoal, quantas vezes pessoas que me amam chegou em mim e falou: olha, faça isso e isso na sua vida. Você precisa mudar isso aí. Às vezes a esposa precisa ter essa coragem e saber que ao falar isso para o marido vai entender e vai ouvir, e vice-versa. Precisamos criar nos nossos filhos essa capacidade de receber as nossas orientações. Às vezes um filho pode falar uma verdade para o pai. Mas antes de falar qualquer coisa, primeiro, evita contendas, bate-boca. Isso é obra de Satanás. Satanás não quer que você tenha relacionamento com ninguém. Com ninguém. Porque ele sabe que quem fez o Haggai aprendeu. A maioria das conversões são por relacionamentos. Deus nos fez para nos relacionarmos. Se você fizer uma rápida checagem aí no seu cérebro, quais são os momentos mais felizes que você já viveu na sua vida? Foram momentos que você estava sozinho? Ou quando você estava com pessoas que você ama? Deus nos fez para isso, é o que enche o nosso coração. Segundo, é útil. Somos ensinados a evitar falatórios inúteis. Assim, essa é uma pergunta importante: aquilo que falarei será útil para alguém ou serve apenas a mim, ao meu próprio propósito de falar por falar? Muito a ver com o primeiro ponto. É construtivo? Tem alguma utilidade? Segundo, é bíblico. Somos ensinados a não falar o que é profano. Efésios fala que devemos fugir de toda palavra de baixo calão, todo palavrão. Não deve estar na nossa boca. Paulo está escrevendo para uma cidade que tinha muito pessoal que trabalhava nos portos. É uma cidade muito depravada. Então, palavrão lá na minha rua de casa,
na frente da minha casa, quem conhece, tem 2 árvores. Se eu não amasse tanto árvores como eu amo, eu já tinha cortado elas. Porque elas se transformaram num gol. Né? Então, os meninos da rua vão jogar bola lá. Lá é o gol. Né? O gol da rua, a quadra da rua é lá em frente de casa. Mas quase que eu saio lá com sabão para lavar a boca daqueles meninos. É cada palavrão que eles falam, eu não posso nem, só de pensar, já pequei. E é menininha assim, né? Tem de 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De onde estão aprendendo isso? Lembra disso. Seu filho aprende o que você faz, o que você fala. Né? Você percebe muitas vezes o filho fala uma frase igualzinha a mãe fala, ou igualzinho o pai fala. Eles são nossos imitadores. Então, é profano, é contra a verdade da palavra de Deus. Dessa forma, o que falarei está fundamentado na palavra de Deus, ou é apenas uma das tendências da nossa época. Nós corremos o risco de tempos como esse que nós estamos vivendo, de nos tornarmos pessoas muito pessimistas. Não digo que não sem razão, porque a gente olha para frente e fala, não sabemos o que vai acontecer. E começamos a ficar pessimistas, muitas vezes mal-humorados, rancorosos. Né? Mas não podemos ser assim, porque nós somos um povo que temos uma bendita esperança. Nós somos um povo que temos um rei soberano. Nós somos um povo que temos um Salvador maravilhoso. Então, nesse momento de crise, de pessimismo, de falta de esperança, de desesperança que o povo brasileiro está vivendo, a igreja tem que transmitir palavras de esperança, de graça. Não um otimismo cego. Vai dar tudo certo. Não. Devemos aproveitar as oportunidades para falar do problema da corrupção, da grande corrupção, da pequenininha, daquela corrupção que a gente comete todo dia. E condenamos a grande corrupção, chamar as pessoas para uma vida mais ética, mais reta, começar de nós, ensinar isso para os nossos filhos, parar no sinal vermelho quando sabemos que não vai passar nenhum carro lá na frente, mas vamos parar para o filho atender. Chegar no estacionamento, não parar o carro na vaga do deficiente, do idoso, mesmo sabendo que não vai aparecer nenhum AMT lá para multar. Mas dá exemplo. Dá exemplo. Biblicamente falar aquilo que traz vida, que traz esperança, que traz justiça de Deus. Ensinar para as pessoas que todo pecado será julgado, que nada passa impune. Aqueles que têm Cristo no coração, seus pecados vão ser julgados e vão ser declarados pagos pelo sangue do Cordeiro. Mas aqueles que difamam, que profanam, que brincam com Deus, que duvidam que Deus existe, eles vão ser julgados, condenados e enviados para o lago de enxofre, para o inferno. Você pode falar isso. Isso é justiça de Deus. Mas use a sua boca para transmitir graça. Use a sua boca para abençoar. É um órgão maravilhoso. É um órgão maravilhoso. Deus nos fez de forma maravilhosa. Diferente de todos os animais. A gente fala, a gente tem condição de transmitir conhecimento. Você pode transmitir conhecimento para o seu filho. O judeu fazia assim. E isso tu inculcarás ao teu filho, ao levantar, ao andar, ao entrar, ao sair, ao deitar, ao comer. Todo o tempo é tempo de falar. Pode falar, mas seja bíblico. Como é que eu vou falar coisas bíblicas se eu não conheço da Bíblia? Então estude a Bíblia. Veja o que a Bíblia fala sobre justiça. Veja o que a Bíblia fala sobre retidão, sobre esperança. Para cada assunto da nossa época, Deus tem uma resposta. Para cada assunto da nossa época, os influenciadores têm uma resposta. Na minha época, ainda não sou tão velho,
mas também não tão novo. Mas na minha época, quem eram os meus influenciadores? Era a professora, era o meu pai, a minha mãe, talvez um tio que eu admirava, às vezes um primo, às vezes até um colega. Eram os nossos influenciadores, né? Tanto é que a mãe da gente falou assim, cuidado para não andar com mal companhia. Ela falou, esse menino aí que você está andando é uma má influência. Não quero ver você com esse menino catarrento, não. A mãe falava, do pé sujo. Né? Não quero ver mais. Se você andar com esse menino aí, você vai ver, você chegar em casa. Eram os nossos influenciadores. Hoje, quem te influencia? Quem que é seu influenciador preferido, predileto? Tem que ser a palavra de Deus. Aqueles que falam da palavra de Deus estão habilitados para nos influenciar também. Mas fora isso, é sabedoria mundana, demoníaca, que vem para destruir, para trazer inimizade. Para refletirmos e praticar. Pergunta para você mesmo, como tem sido minhas palavras? Você quer fazer um check-up aí, espiritual? Quer? Põe a língua para fora aí, brincando. Mas faça. Como tem sido minhas palavras? Qual o nível do meu nervosismo? Qual o nível da minha ansiedade, do meu pessimismo? Ou da minha esperança? Como está sendo as minhas palavras? Pergunta para quem você... que é a pessoa que está do seu lado, brincando, né? Pergunta para quem você tem confiança. Para sua esposa, seu esposo. Como tem sido minhas palavras ultimamente? Eu estou muito nervoso, eu estou muito estressado, eu estou muito pessimista, eu estou muito mundano. Não é? Tenho dito a verdade? Nós devemos dizer a verdade. Em amor. Em amor. A verdade maldita também com outras intenções fere. Mas a verdade dita em amor transforma. Tenho usado a minha língua para abençoar ou amaldiçoar? E por fim, tenho glorificado a Deus com minhas palavras? Em tudo seja para a glória de Deus. A primeira maneira que você pode glorificar a Deus com as suas palavras é confessando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E por isso que a palavra de Deus fala que com a boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não fizer isso com a sua boca, você pode guardar isso no seu coração, você pode crer isso internamente, você pode falar, eu tenho fé em Cristo Jesus, mas se você não confessar com a sua boca, você não será salvo. E aí você pode pensar assim, mas então é muito fácil, basta eu subir ali na igreja e falar, o pastor vai perguntar, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único, suficiente Salvador? Você creio. Você fala, pronto, estou aprovado, consegui o visto para o céu, não vai ter problema lá para entrar. Mas aí você sai daqui, e aí é segunda-feira, e essa sua boca que confessou Jesus Cristo no domingo anterior, no dia anterior, continua confessando a Jesus Cristo? Ou como o Tiago fala, foi só da boca para fora? As suas obras não confirmam isso, a sua vida não confirma isso, as palavras não confirmam mais isso. Mas domingo que vem você está aqui para louvar a Deus, de novo. E continua esse ciclo errado, pecaminoso, demoníaco, que não gera nenhuma transformação, que não gera vida. Deus nos fez para viver uma vida em abundância e para gerar vidas. Diz a palavra de Deus que de dentro de nós fluiriam rios de água viva. Quando você está cheio de Espírito, e ser cheio de Espírito não é necessariamente ter arrepios, profetizar, falar em línguas, isso é um dom do Espírito. Mas ser cheio do Espírito é estar cheio da palavra de Deus, é ser conduzido pelo Espírito, é ter momentos de oração através do Espírito, é
ter comunhão com Deus. Aí quando você está cheio do Espírito, a sua boca vai falar coisas espirituais. Sem você se esforçar para isso, naturalmente. Mas se você se encher de porcaria, de ódio, de pornografia, de televisão, de coisas que não edificam, meu irmão, você vai falar o que não presta. Isso é certeza. Não sou profeta, mas é certeza. Que Deus os abençoe. Faça essas perguntas sinceramente no seu coração. Reflita sobre a sua boca, porque ela vai indicar o nível de saúde da sua vida com Deus, com o seu próximo, sua vida espiritual. Vamos orar nesse instante? Queria chamar os presbíteros aqui à frente. Nós vamos orar por alguns enfermos nesse momento. Nós vamos orar pelo seu Zauro, vô da Evelyn, teve um AVC, está na UTI do Hospital Santa Terezinha, para que Deus possa fazer um milagre. Esposo da nossa irmã, dona Marlene, também, para que Deus seja com ela ali, com a vida dos filhos. Pela vida do seu Zico, pai do nosso irmão Wagner, também está internado, 93 anos, coração bem fraquinho, mas seu Zico está no quarto, que Deus possa fazê-lo voltar para casa. Alguém tem mais algum pedido? Pela Fernanda, pelo Bruno, pela dona Dagmar. Amém. Se você lembrar de alguém, coloque na presença de Deus, ore por essa pessoa nesse momento. Se for o caso, ore por você. Peça para Deus também curar a sua vida. Vamos orar, meus irmãos? Pedir para os presbíteros estender as mãos. Senhor, nós te louvamos por essa noite, por esse final de semana, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nesses dias do curso Haggai, pela vida de cada irmão que veio, que participou, que o Senhor aplique, que o Senhor capacite, que o Senhor externize tudo que aprendemos aqui de forma prática e que a tua igreja, que essa cidade seja impactada pelo teu poder, ó Pai. Abençoe essa igreja, que ela possa fazer a tua vontade a cada dia. Abençoe cada irmão, cada irmã que entrou aqui, ó Pai. Nós confessamos os nossos pecados, ó Pai. Sabemos que muitas vezes pecamos com palavras, com atitudes, com pensamentos, mas queremos, ó Pai, viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que alcança outras vidas, uma vida que abençoa outras vidas, especialmente aqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. Ó Deus, abençoa-nos, tira do nosso coração, ó Pai, tudo que não vem do Senhor, tudo que é influência maligna, mundana, de homens, e coloca no nosso coração a sabedoria bíblica, divina, do alto. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai, a cada dia. Nos desafie a cada dia a viver uma vida que agrada o Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que o Senhor aplique ela aos nossos corações. Abençoa também, ó Pai, aqueles que se encontram enfermos. Colocamos a Tua presença, a vida do seu Zauro. Ó Deus, ele está ali na UTI daquele hospital, sozinho nesse momento, mas que ele sinta a Tua presença com ele. Que ele sinta ali abraçado pelo Senhor. E que o Senhor possa usar os tratamentos, os remédios, os médicos, mas cremos também no Teu poder, ó Pai. Mas em tudo, Pai, faça a Tua vontade na vida dos seus Zauro. Abençoe a vida da dona Marlene, dos seus filhos, da Evelyn, do Lucas. Que o Senhor esteja trazendo a esperança, o conforto, para eles enfrentarem esse momento. Abençoe também a vida do seu Zico. Te louvamos pelos seus 93 anos. Que o Senhor continue dando vida a ele. Que o Senhor esteja ali no hospital que ele está internado, fortalecendo o seu coração. Ó Pai, cuidando do seu pulmão. E que para a Tua honra e glória, ó Pai, ele possa voltar para casa. Estar junto com Wagner, com seus filhos. Abençoa a vida dele, ó Pai. Abençoa a vida da dona Degmar, ó Pai, que tem lutado contra a sua enfermidade, mas o Senhor tem dado força, tem dado condição para que ela faça o tratamento, e que o Senhor possa usar esse tratamento para curar a sua enfermidade, ó Pai. Cura a Tua serva. Acima de tudo também, ó Pai, abençoe para que ela possa se render ao Senhor, como Senhor e Salvador da vida dela. Abençoe a Daniela, sua irmã, seu irmão, esteja os capacitando também nesse momento para estar junto com a sua mãe, servindo, abençoando ela, ó Pai. Abençoe a vida da Fernanda, sua saúde, a vida do Bruno, sua saúde, cura a sua enfermidade, ministra cura na vida dele, ó Pai, na vida da Fernanda.
Abençoe também, ó Pai, se há mais alguém aqui nessa noite enfermo, ou se alguém colocou alguém na tua presença, que o Senhor também visite com o teu poder curador, curando alma, curando o corpo, as emoções. Abençoa, Pai, e abençoe cada um de nós. Não permita, ó Pai, que estejamos ouvindo a tua palavra e não a praticando. Que o teu Espírito nos ajude a praticar a tua palavra. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos tomar um lanche lá fora, conversar mais um pouco. Deus abençoe a todos.